realmente, de fato, com as nossas aulas. É importante que vocês leiam os vídeos de estudo, é importante que vocês vejam os vídeos, as videoaulas, né? E a gente participe das aulas para que a gente entenda, de fato, o que vai acontecer nesse estágio, o que vou fazer nesse estágio, como é esse estágio. O estágio não é algo aleatório, né? Ele é um estágio supervisionado, curricular, e não é um estágio extracurricular. Então, vocês precisam, vocês têm um foco em cada estágio, tá? Nesse estágio 1, como a gente já falou, é um estágio de imersão pedagógica, né? O estágio 2 será modalidades de ensino, e aí sim, vocês terão um estágio de gestão escolar, espaço não escolar, depois o ensino infantil e fundamental 1, tá? São 6 estágios que vocês têm durante todo o curso. Nesse primeiro estágio, é um estágio de imersão pedagógica, que a disciplina tem uma carga horária total de 40 horas, tá? Eu vejo que alguns alunos aqui já perguntaram, 40 ou 100 horas? Não, essa disciplina de estágio 1, ela tem uma carga horária de 40 horas, onde 10 horas é no ambiente virtual de aprendizagem, tá? De webs, né? Tudo isso vai contabilizar 10 horas e 30 horas no campo de estágio. Então, são 30 horas que a gente tem para campo de estágio. Antes de eu passar aqui o próximo slide, eu vi só uma pergunta aqui bem importante, perguntando se a gente pode aumentar essa data de TCE. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. É, a gente sempre vai cobrar os prazos, né? A gente sempre fala do curso EAD, curso semipresencial, como é importante a gente ter disciplina para que a gente cumprir com os prazos. Mas, verdade seja dita, o prazo do TCE não foi cumprido, tá? Então, foi justamente por isso que a gente conseguiu um prazo maior que 30 de abril. Esse é o caso que a gente tem hoje. Eu estou vendo aqui o número de situações que a gente tem, o número de reclamações que a gente tem. Então, quando acabar essa aula, eu vou conversar novamente. A partir de amanhã, eu vou conversar novamente com o setor de estágio para ver se a gente consegue aumentar essa data. Eu acredito que a gente consegue, tá? Hoje, a gente fica com a data de 30 de abril, tá certo? Na próxima aula, que será segunda-feira, eu trago para vocês se a gente conseguir uma nova data ou não. Eu acredito que a gente consegue. Tá bom? Só para a gente conseguir, talvez, encerrar um pouquinho sobre a data do TCE. Tá bom? Eu quero que vocês fiquem muito tranquilos quanto a isso. Não quero que isso aqui seja um motivo de aperreio para vocês. Tá bom? Outra pergunta que eu vi aqui foi sobre o EJA, né? Professora, posso estagiar no EJA? Pode. Isso é uma pergunta que vem muito também, né? Os mediadores vêm também sempre conversando comigo e falando sobre o EJA. Sim, pode. Se o estágio de vocês for em sala de aula, tá? Porque o estágio de imersão pedagógica, ele é bem amplo. Vocês vão escolher onde vocês vão fazer o estágio. É na escola, tá? É na instituição de ensino, mas as instituições vão escolher se é uma sala de aula, se é uma secretaria, se é uma biblioteca, se é na gestão escolar, se é no pátio, se é na sala dos professores. Então, vocês irão ver a escola como um todo, irão observar a escola como um todo, mas vão escolher um local, um setor para realizar esse estágio, tá bom? Tenham calma que a gente vai passar por partes, tá bom, gente? Vamos lá para que a gente consiga entender melhor. Vamos falar sobre a ficha de frequência. Para quem está com situação, eu vi que a pessoa falou aqui, eu estou fazendo matrícula no curso semipresencial, estou totalmente perdida. Não se preocupem, viu? A gente entra em contato com vocês. Quem tiver essas situações, vocês podem entrar até em contato pelo WhatsApp ou com o nosso meio de pedagogia, que a gente passa todas as informações para vocês, tá, gente? Então, vamos focar aqui um pouquinho só na disciplina, porque, como eu já falei, eu sou coordenadora também do curso de pedagogia, mas hoje eu estou como professora da disciplina, tá bom? Vamos lá. O que é que vocês vão precisar para ir para o estágio? Né? O TCE é ok, vamos supor que o TCE já está ok, né? Vou iniciar meu estágio. Ficha de frequência. Professora, não tenho ainda ficha de frequência, nem vai ter. Só a partir do dia 20 de abril. Se você entrar agora na sala, você ainda não tá disponível. Mas a partir do dia 20 de abril, vocês terão uma ficha de frequência disponível para vocês no ambiente virtual. Vocês irão baixar essa ficha de frequência, porque vocês, toda vez que for para o campo de estágio, vocês precisam dessa ficha de frequência, tá bom? Professora, quando eu fui emitir o termo de compromisso, eu coloquei que iniciar o estágio a partir do dia 20 de abril.
mas tive um problema na escola e só vou começar a partir do dia 10 de maio. Tem problema que eu tenha colocado no termo de compromisso uma data e coloque na minha ficha de frequência outra data? Não, sem problemas. Sem problemas. Até porque a gente está ciente que muita coisa pode acontecer. Pode ser que uma escola pública de greve, pode ser que, que alguém, se Deus me livre, mas adoeça. Então, muitas situações podem acontecer. Então, se a sua data da ficha de frequência não bater com a data que você colocou lá no termo de compromisso, lembra que vocês colocaram a data no termo de compromisso? Isso não tem problema, tá? É tranquilo quanto a isso, até porque o que será validado será a ficha de frequência de vocês, tá bom? Então, pela ficha de frequência, se não bate a data com o termo de compromisso, não tem problema quanto a isso. E aí, o que é a sua ficha de frequência no seu estágio? Né? Para que ela serve? Primeiro, para controle de sua carga horária, tá? Vocês, como eu falei, são 30 horas que vocês têm, onde essa carga horária ela não pode passar 6 horas diárias. Na ficha de frequência, vocês não podem ultrapassar 6 horas. Posso colocar só 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Pode. Vocês vão se organizar de acordo com o horário de vocês e da escola, tá? O que você não pode é passar 6 horas diárias da sua ficha de frequência, tá bom? Essa ficha de frequência, é, ela é totalmente obrigatória, tá? Você não vai ter pontuação se você não enviar sua ficha de frequência. Ela é uma validação institucional, tá? E ela também vai servir como acompanhamento do processo formativo de vocês. Então, é necessário, sim, na verdade, ela é obrigatória, tá? Sem ficha de frequência, vocês não têm como realizar o estágio de vocês. São documentos obrigatórios, TCE, tá? E ficha de frequência, tá bom? E aqui eu trago para vocês, para que vocês já entendam um pouco, né? Um print da ficha de frequência. Vejam, não tem nada de mais de uma ficha de frequência, tá? Quando você baixar a ficha de frequência, vai ter lá o nome do aluno, primeiro ponto, tá? E aí vocês vão preencher com o nome de vocês, a matrícula de vocês, tá? A disciplina, isso já vai estar lá, que é estágio supervisionado 1. O semestre também já vai estar lá, 2026.1. Curso, é importante que vocês coloquem o curso de vocês, tá? A gente tem aqui alunos do curso de Pedagogia, de História, Letras, Matemática, Ciências Biológicas, na Educação Especial, Educação Física, né? Então, temos várias licenciaturas aqui, então é importante que vocês coloquem também o curso de vocês. A unidade concedente, qual é o local de estágio que vocês estão, né? Colégio Saber Viver, enfim, vocês vão colocar qual é o nome do colégio, da instituição que vocês estão realizando o estágio de vocês. E aí, a gestão ou coordenador, tá? Responsável pelo local de estágio, tá bom? Isso é o responsável pelo local do estágio. Agora, quem vai assinar, né? Daqui a pouco eu chego na assinatura, mas vamos lá. Período de datas, né, de início e fim, você vai colocar na sua ficha de frequência, e aí a gente tem uma coluna onde você vai colocar data, hora de entrada, hora de saída, tipo de atividade e a assinatura do gestor. Vamos lá. Você foi no dia 15 de maio, foi seu primeiro dia de estágio. Você coloca lá 15 de maio, iniciei às 8 horas da manhã e saí às 10 horas. Então, você cumpriu 2 horas de carga horária de estágio, tá? Qual foi o seu tipo de atividade? Vocês terão 2 tipos de atividade. 2. Porque o relatório, o estágio, ele é dividido em 2 momentos. Primeiro, a observação. E a gente ainda vai conversar sobre isso. Nossa próxima aula é só sobre a observação, tá? Primeiro, observação. Segundo, plano de intervenção, tá? É um plano de intervenção. A gente não vai realizar a intervenção. Então, como é a sua primeira vez no estágio, o que você vai colocar no tipo de atividade? Observação. Você vai primeiro observar, você vai fazer uma observação, e aí o gestor vai assinar. Pode ser o gestor, pode ser o coordenador. Se você vai assinar, se você vai estagiar em uma sala de aula, pode ser o professor da sala. Se você vai estagiar na biblioteca, o bibliotecário da sala.
Se for no pátio, o coordenador de pátio, então, vejam, aqui a gente coloca a assinatura do gestor, mas é o responsável pelo seu estágio, tá? Se o coordenador de pátio não quer assinar, mas o gestor quer assinar, o gestor também pode assinar, tá certo? Entenderam até aí? Gente, vamos por partes. O que tem que colocar na observação, gente, tudo isso está no material e você vai observar a dinâmica de aula. A gente ainda vai entrar nesses pontos. Eu quero que vocês entendam o que é uma ficha de frequência para que vocês não fiquem perdidos, tá bom? Pode estagiar em escola de ensino médio? Pode. Pode. Se você está fazendo curso de pedagogia, claro que o ideal é que você faça ensino infantil ou fundamental 1. Mas, se você, nesse momento, só consegue estagiar no ensino médio, você pode estagiar no ensino médio. Ok? Então, vamos lá. Essa é a ficha de frequência, que estará, prestem atenção, eu vi que muita gente está aqui perguntando. Essa é a ficha de frequência, que estará disponível a partir do dia 20 de abril, lá no ambiente virtual de aprendizagem, na disciplina de vocês. É lá que vocês irão baixar, tá bom? Entendido quanto à ficha de frequência, gente? Lá no final da ficha de frequência, que eu não trouxe o print da ficha de frequência toda, mas lá no final, quando você encerrei, completei minhas 30 horas, professora, preciso de mais uns dias, quero ultrapassar minhas 30 horas, preciso fazer só mais umas horas, não tem problema, você pode ultrapassar, carga horária, você não pode deixar, tá faltando, mas se você ultrapassar a carga horária também não tem problema. No final, vai ter a assinatura de vocês, tá? Assinatura do estagiário, e a assinatura da pessoa que está acompanhando vocês no estágio, seja professor, seja gestor, seja coordenador, secretária, e um carimbo da escola, tá? É importante que tenha esse carimbo. Gente, não esqueçam o carimbo na ficha de frequência, tá bom? Mesmo jeito que vocês pegaram o carimbo no TCE, tá bom? Não vai dar aula, gente. Esse estágio de vocês não tem regência. Esse estágio é somente de observação. Você vai observar. Vamos imaginar que vocês querem realizar um estágio em cima de aula, que é o mais comum. Na sala de aula, você está vendo alguma situação que você poderia fazer um plano de intervenção de melhoria. Não quer dizer que aquele ponto na escola não funciona, mas eu tenho um projeto de intervenção. Você vai fazer um plano de intervenção. Tudo isso vai estar no relatório. A gente já chega no relatório para a gente falar sobre isso. Lá no relatório, eu falo quantas linhas, o que vocês vão colocar no tópico. No final, eu trago um esboçozinho aqui do relatório e vocês vão entender como é tranquilo. Tá bom? Estou vendo que tem uma pessoa falando aqui, Luane, eu acho, né? Luane, o seu TCE veio colocar errado. Tem que mandar e-mail para o estágio, tá, gente? Estágio.ead@educacional. Essas situações vocês precisam resolver direto com o setor de estágio, tá bom? Ficha de frequência vocês têm que imprimir, tá certo, gente? E baixa e imprime, tá bom? Então vamos lá. Como eu já falei, vamos agora para a ficha de avaliação. Ficha de frequência todo mundo entendeu, ok? Quando você imprimir a ficha de frequência, tudo manuscrito. Coloca a data manuscrita, né? Tudo manuscrito, porque no final vocês vão ou escanear, tirar uma foto e enviar de volta. Mas é tudo manuscrito, tá? Assinatura manuscrita, tá bom? O carimbo é lá no final. No final da ficha de frequência vai ter a assinatura do aluno, a assinatura da pessoa do estágio e coloca um carimbo lá, tá? A gente não chegou no relatório ainda estamos na ficha de frequência. Vamos por partes. Ficha de frequência, todo mundo entendeu para que a gente possa passar para a ficha de avaliação? O carimbo pode ser do gestor, pode ser do coordenador, pode ser do professor, da pessoa que está acompanhando vocês no estágio. Vamos falar daqui a pouco sobre os relatórios. Primeiro, a ficha de frequência, ok? A observação. Isso é no relatório. A gente não chegou no relatório ainda. Estamos na ficha de frequência. Vamos agora para a ficha de avaliação. São 3 pontos que a gente conversa hoje: ficha de frequência, ficha de avaliação e relatório. Daqui a pouco a gente chega no terceiro ponto. Vocês já estão no terceiro ponto. Vamos lá, porque senão no final da web vai estar todo mundo perguntando da ficha de frequência, tá? Então vamos por partes.
Vamos lá. Ficha de avaliação. Quando inicia? 20 de abril também, tá? Só a partir do dia 20 de abril é que estará lá a ficha de avaliação para vocês e se encerra no dia 22 de junho, tá bom? Então, vamos lá. A ficha de avaliação é um documento que vocês irão também baixar e, no final, a pessoa que está com vocês, seu professor, se você está em sala de aula, se você for estagiar na biblioteca, bibliotecário, então você é bem repetitiva. Se o coordenador de pátio, você está fazendo um estágio no pátio, a pessoa que está acompanhando vocês, a pessoa que assinou lá a ficha de frequência, é a pessoa que vai fazer a ficha de avaliação de vocês. Por quê? Essa pessoa que, na verdade, é chamada de supervisor de estágio, tá? A gente já falou sobre isso na nossa aula também. Existe o supervisor de estágio, que é a pessoa que está acompanhando vocês no campo de estágio, e existe o orientador de estágio. O orientador de estágio, no caso, sou eu. Eu que sou orientadora de estágio de vocês, sou a professora de estágio. O supervisor desculpa, o supervisor de estágio é que está acompanhando vocês lá no estágio. Então, vocês vão baixar, imprimir e levar essa ficha de avaliação para o supervisor de estágio, porque essa ficha de avaliação é ele que vai fazer, tá? É super tranquilo, é uma ficha de avaliação que vai valer de 0 a 10, é muito tranquila a ficha de avaliação, tá? Eu trago um print aqui para que vocês também vejam como é que vai ser a ficha de avaliação. Ficha de avaliação você vai preencher do mesmo jeito. Baixei minha ficha de avaliação, vou lá preencher. Da mesma forma que vocês preencheram a ficha de frequência. Nome de vocês, nome do supervisor da escola. Quem é o supervisor, que eu acabei de falar, quem é o supervisor da escola de vocês? A pessoa que está recebendo vocês no estágio. Estou estagiando na gestão. É o diretor. Desculpa, deixa eu só tomar uma água rapidinho. É na gestão, o coordenador, o diretor. É na biblioteca, o bibliotecário. Então, você vai colocar o nome do seu supervisor de estágio, certo? Só vocês imprimiram a ficha de frequência e agora vão imprimir a ficha de avaliação, tá? É só uma via de cada, não precisa duas, não. Então, você coloca o nome do supervisor, CPF do supervisor e o setor de estágio. Qual é o setor de estágio? Biblioteca. Quero fazer um estágio na biblioteca. Quero fazer um estágio na secretaria. Quero fazer um estágio em sala de aula. Então, você vai colocar o seu setor de estágio. Qual é o setor que você escolheu para realizar o seu estágio? Você vai escolher, tá? Você não é direta, você vai escolher qual o estágio que você quer. É sala de aula? Você vai colocar sala de aula, tá bom? Aí, estágio supervisionado obrigatório, vocês vão marcar um, porque vocês estão no estágio um, né? Esse estágio é o estágio um. O período, 10 de maio a 10 de junho. Estou aqui jogando, tá? Não é essa data. Vocês vão colocar qual é o período. E aí, se for sala de aula, vocês vão colocar qual é a turma. Se é do Fundamental 1, estou no segundo ano, no quinto ano. Se é do ensino médio, vocês vão colocar qual é a turma do estágio, se for sala de aula. Professora, não é sala de aula, pode deixar em branco, tá? Se não for sala de aula, você já colocou lá, que é a biblioteca, que é a secretaria, não precisa colocar a turma de estágio. E o curso de vocês novamente. Lembre-se que a gente está com creche, você vai colocar lá, creche, se for EJA também, pode colocar a turma, tá? Se forem várias turmas, Yasmin, você não vai conseguir estagiar em várias turmas. Sabe por quê? A carga horária é muito rápida. Você precisa escolher uma turma para fazer o seu plano de intervenção. Você não vai conseguir fazer um relatório para várias turmas, entendeu? Pela carga horária. Vocês pensam 30 horas, gente, 30 horas passa assim, ó. Ah, se for turma multisseriada, aí você coloca turma multisseriada. Podem colocar lá, tá bom? Ok? Escolhe só uma. Vai fazer em uma turma, tá? Porque vocês vão fazer um plano de intervenção para um local, para uma turma, tá bom? Tem gente que disse que não entendeu o período de estágio, o mesmo período que você colocou lá na ficha de frequência. Se você vai colocar, vou começar meu estágio dia 10 de maio,
e vou até o dia 30 de maio. Você vai colocar 10 de maio de 2026 até 30 de maio de 2026. Tá bom? E aí, vamos lá. Esses são os dados que vocês vão colocar. Tranquilo até aí, né, gente? Muito tranquilo. Colocou os dados da ficha de frequência, vai colocar os dados também aqui na sua ficha de avaliação. E aí, logo abaixo, vem os pontos que o seu supervisor vai avaliar. Ele só vai colocar um X. Eu trouxe aqui só uma primeira parte que ele vai ter que avaliar, mas quando vocês imprimirem, vocês vão ter acesso a toda essa ficha de avaliação. Mas um dos pontos que o seu supervisor vai avaliar é justamente se você demonstrou assiduidade e pontualidade durante o estágio supervisionado. Porque você está indo para um estágio, você vai combinar com o seu supervisor qual é o dia e horário que você estará lá. Então, isso será avaliado, tá? Então, esse é um dos pontos. Então, existem os critérios, onde ele vai colocar inadequado, parcialmente adequado e adequado. É assim que ele vai avaliar. Ele vai escolher um dos três e, no final, existe lá um campo de nota de 0 a 10. E ele vai colocar a sua nota da AV1. Seu supervisor de estágio é que vai me avaliar, tá? Ele que vai colocar lá a AV1. Mas como assim ele vai me avaliar? Durante a disciplina, você vai ver que você tem várias posturas que você precisa ter. Precisa ter ética, precisa ter uma observação direcionada. Então, tudo isso será avaliado pelo seu supervisor de estágio, tá? Jailson, sou do curso, eu consigo às vezes pegar algumas coisas aqui do chat, né? Sou do curso de História, posso estagiar no ensino infantil? Pode. Veja, o ideal é que você fosse do Fundamental 2 e ensino médio. Mas, nesse momento, você só consegue um estágio no ensino infantil? Pode, porque é um estágio de imersão pedagógica. Você vai vivenciar numa instituição de ensino. Então, você pode, sim, fazer no Fundamental 1. Tá bom? Instituição de ensino, a universidade ou colégio. Calma. No termo do texto. Ai, calma, me perdi. Já acabei passando aqui. No termo do TCE, a unidade concedente é a unidade que vocês estão indo estagiar. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar, porque aqui a gente já está bem, só tenho 20 minutos ainda com vocês. Ficha de avaliação, ok? Falamos de ficha de frequência e ficha de avaliação. O curso, gente, é o curso de vocês. Você é do curso de pedagogia, você é do curso de história, você é do curso de matemática. Vocês vão colocar o curso de vocês. Tá bom? A turma, só se vocês estiverem em sala de aula. Foi para a sala de aula, você vai colocar. É Fundamental 1, segundo ano. Você vai colocar segundo ano do Fundamental 1, sexto ano do Fundamental 2, mas só se for sala de aula. Não é sala de aula. É uma secretaria, é uma biblioteca. Deixa em branco, tá? Tranquilo? Turma tranquilo, curso tranquilo, né, gente? Pode estagiar na quinta série fundamental? Pode, gente. Vocês podem estagiar em ensino infantil, se for sala de aula, tá? Ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Toda rede básica, tá bom? Ensino básico, vocês podem estar estagiando, tá bom? Maternal até fundamental. Pode, gente. Pode sim, tá? Pode fazer o estágio que começou agora. Os alunos que entraram agora, que tem estágio da disciplina, os alunos que entraram no curso até o dia 15 de abril, podem sim realizar a disciplina de estágio. Vamos lá. AV2, ok? Gente, já falamos sobre ficha de frequência e ficha de avaliação. Tudo certo até aqui? Conseguiram entender ficha de frequência e ficha de avaliação? Obrigada, Stephanie, Tatiane. Pode berçário, gente. Berçário é creche. Parte do setor de estágio. Setor é o seguinte, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui no setor, tá? É para vocês saírem entendendo tudo. Setor você pode, no estágio 1 de imersão pedagógica, você vai escolher o setor da instituição que você vai estudar, que você vai estagiar. Biblioteca, pátio, sala de aula, secretaria, sala dos professores. Então, você vai colocar qual é o setor dessa instituição que você escolheu para realizar o seu estágio. Ok? Tá bom?
Ficha de avaliação, todas, ficha de avaliação, ficha de frequência e relatório de estágio a partir do dia 20 de abril. Coloco creche ou educação infantil 2B. Pode colocar educação infantil, tá? Educação infantil, tá bom? Vamos lá, vou passar para a próxima parte, tá bom? Quem entrou agora, a gente vai ter que assistir a gravação, que eu não consigo retornar tudo. Vamos para a AV2, relatório de estágio, tá? Relatório de estágio, assim como a ficha de avaliação, né, ela começa no dia 20 de abril e encerra no dia 22 de junho, tá bom? Essa será a AV2 de vocês, a AV1 é a ficha de avaliação e a AV2 é o relatório de estágio. Ambos têm a mesma data. Claro que a ficha de avaliação vocês vão deixar para o final, porque o supervisor só vai realizar essa avaliação no final. Já o relatório é o que você vai construir. Tá? A partir do momento que você vai para o estágio, o que é que você precisa fazer? Construir o seu relatório de estágio. E aí, para construir o relatório de estágio, existe uma coisa chamada template. Esse template, na verdade, todos os estágios que vocês têm, todos eles possuem um template. Por quê? Esse estágio que vocês estão fazendo, ele não é aleatório. Como o próprio nome da disciplina já diz, ele é um estágio supervisional. Vocês têm uma orientação de estágio. Então, existe todo um caminho que vocês vão fazer de acordo com as aulas, de acordo com o conteúdo da disciplina e de acordo com esse template. E o template, ele ajuda demais vocês. O template ele vai indicar todo o caminho de construção de relatório de vocês. E a gente vai debater ponto por ponto desse template, ponto por ponto desse relatório. Vocês vão ver que o relatório, ele na verdade, ele é gratificante em você realizar. Ele é importante para que você adquira conhecimento e que você tenha um direcionamento no seu estágio, tá? O template vocês não vão achar agora, como eu já disse, a partir do dia 20 de abril. Dia 20 de abril, o template estará disponível para vocês, tá bom? E aí eu trago o print de como vai estar disponível esse relatório para vocês. No relatório, o template ele já vai ter capa, contracapa, onde vocês só precisam substituir esses pontos pelos dados de vocês. Por exemplo, na capa, tem lá, Grupo C Educacional. Você vai colocar o nome da instituição de ensino. Nome da instituição de ensino que vocês estão matriculados. Não é a instituição de ensino, aqui é um relatório de estágio. Não é uma instituição de ensino que você está fazendo o seu estágio, tá? Tudo isso aqui é baixado, tá, gente? Então, vocês vão colocar o nome da instituição de ensino. Agora, esse relatório não é manuscrito, tá, gente? Quer dizer, vocês podem até realizar manuscrito, mas vamos poupar, vamos lá. Vocês vão colocar o nome da instituição de ensino. Qual é a minha instituição de ensino? Você fez o Uninassal? Você está matriculado na Uninassal, você está matriculado na UNG, você está matriculado na UNAMA, na Unifael, na Uninorte. Então, vocês vão colocar qual é a instituição de ensino de vocês. Gente, preste atenção. Aqui eu só estou fazendo uma abertura para vocês, né? Estou mostrando bem superficial como é esse relatório, mas a gente vai debater cada ponto deles. É só para que vocês entendam, de fato, qual o caminho do estágio aqui. Tá bom? E aí, você vai colocar o curso. Tá vendo que tudo em amarelinho que está aqui, grifado, é o que vocês irão modificar. Então, qual é o curso? Pedagogia, História, Matemática, enfim. Qual o curso de vocês, vocês vão substituir ali. O nome de vocês, tá? Nome do aluno, ok? Relatório de estágio 1, imersão pedagógica. E lá no final, ó, informe sua cidade e estado. Recife barra PR, Maceió barra AL, Alagoas, vai depender de onde vocês estão, de onde vocês são, tá bom? Tranquilo? A capa? Tranquilo, né, gente? Depois vem a contracapa, vocês vão colocar nome do aluno, relatório de estágio, repete o curso e o nome da instituição. Nome da instituição, até agora a gente está falando o nome da instituição do que vocês estão matriculados, tá bom? E aí começa o sumário, tá? Olha só, gente, tem tudo explicado o que é que vocês vão fazer. Tudo. O template está todo explicadinho. Vocês vão começar com a introdução e lá no template já está dizendo
Neste primeiro momento, você deverá registrar e analisar sua experiência de observação no estágio supervisionado, considerando a escola como um todo. Utilize os dados observados e coletados para a base deste relato, articulando a observação, registro e reflexão. Então, aqui a gente fala o que é que você tem que fazer na introdução. Estamos falando para vocês o que é necessário na introdução. Depois você vai colocar uma caracterização da escola. Localização, contexto social, etapas de ensino atendida, estrutura física, organização geral da instituição. Então, isso vocês também vão colocar no relatório de vocês. E aí, vivência no cotidiano escolar. Você vai relatar o que ocorreu na sua inserção do cotidiano, destacando os espaços. Vejam, tudo pontuado. Tudo muito explicado. Então, é importante que vocês vejam o template para que vocês consigam se direcionar. Lógico que o template, ele vai direcionar vocês, mas é importante que vocês vejam as webaulas, que vocês vejam o conteúdo da disciplina. Existe o guia de estudo, e a gente vai falar sobre isso também, mas lá a gente fala sobre tudo, como você vai observar, como se comportar na observação, né? Para que você tenha uma observação no sentido de não julgamento, tá? Mas uma observação de que, até de você realmente entender o que é que acontece nessa sala de aula, mas o que é que a gente poderia trazer também de melhorias, né? Não quer dizer que está ali está ruim. Então, a gente precisa fazer uma observação totalmente sem julgamento. Não existe julgamento. A gente não está ali para julgar a escola, nós estamos para aprender, para entender. A gente está ali para emergir pedagogicamente naquela instituição. Então, em nenhum momento a gente vai para a escola com um olhar de julgamento, mas sim de aprender, tá bom? Então, o outro ponto é a observação em sala de aula. Se você for fazer a observação em sala de aula, tá? A gente coloca a observação em sala de aula porque a gente sabe que a grande maioria dos nossos alunos, eles têm acaba acontecendo a imersão pedagógica em sala de aula, tá bom? Então, a observação da escola como um todo, né? Você vai analisar a escola para além da sala de aula, né? Aí esse ponto realmente fica para quem vai para além da sala de aula, né? Não quer realizar o seu estágio em sala de aula, tá? Análise reflexiva das observações, aí vem o diagnóstico pedagógico, né? Com base nas observações realizadas, apresenta uma análise reflexiva, né? Quais são as potencialidades daquela escola? Quais são os desafios pedagógicos que vocês perceberam? Quais são as necessidades educacionais observadas, né? Toda essa observação, ela vai justamente servir de base para o plano de intervenção de vocês, tá bom? Então, é importante que a gente tenha essa observação com muito cuidado, né? Um olhar realmente pedagógico, para que a gente não tenha nenhum julgamento. E aí sim, a gente parte para o plano de intervenção, tá? O plano de intervenção, eu não vou nem arriscar conversar com eles, sobre ele com vocês agora. Mas garanto a vocês que, como tudo que eu mostrei aqui, não é de um bicho de sete cabeças. A gente vai conversar sobre o plano de intervenção. Primeiro, eu precisava mostrar para vocês, que vocês entendessem o que é ficha de frequência, a ficha de avaliação e o relatório de estágio, tá? A gente vai se aprofundar muito no relatório de estágio, muito. Mas vocês já conseguem perceber que, a partir do momento que vocês tiverem os templates, vocês já vão entender como vocês vão se direcionar, no estágio, como vocês vão construir esse relatório. O relatório, lá no template, mas eu acredito que são 20 linhas, que a gente tem, mínimo de 20 linhas, tá bom? É o mínimo de 20 linhas, tá bom? Dia 21.